Chegamos na parte de testes lógicos do curso. Basicamente, é muito importante que vocês aprendam um pouco sobre testes lógicos, porque ao longo de seus projetos, de suas análises, em alguma medida vocês terão que fazer alguns testes. Por exemplo, considere uma variável que você queira fazer uma média, tirar uma média de uma variável, mas com base numa condição, ou seja, se for tal valor, se aquela variável for categórica, se aquela variável for numérica, se aquela variável tiver uma característica em particular, você vai fazer uma conta, senão você vai fazer outra. E aí começar a entender que alguns comandos que respeitam algumas condições, em particular aqueles comandos que fazem testes lógicos, é muito importante entender como que esses códigos, como que essa funciona. E basicamente a videoaula de hoje é para a gente entender, dar os primeiros passos nesse rumo. Antes de mais nada, a gente começa entendendo um pouquinho o que são esses códigos, o que são esses comandos. A gente já viu a função class em outras videoaulas e aqui basicamente a gente está vendo o que ele vai retornar quando a gente insere esse comando true. Então, se a gente dá um Ctrl Enter, ele retorna para a gente que esse vetor, que esse comando aqui, o true, que está dentro do class, que é a função class que pede o que é aquela classificação daquele objeto, daquele valor que a gente está imputando, ele retorna que é um valor lógico. Ou seja, ele está falando, informando para a gente que aquele é um valor lógico. E basicamente aqui no R, em praticamente todas as linguagens de programação que vocês vierem aprender, basicamente esses são os dois comandos, esses são os dois valores lógicos possíveis que vocês encontrarão. Beleza? E aí, para fazer alguns primeiros testes, a gente começa já utilizando a igualdade aqui. Aqui a gente está fazendo um teste lógico para saber se 1 é igual a 1. Então, a gente pode fazer, dar o Ctrl Enter aqui, e ele vai dar uma saída para a gente. Reparem que ele deu uma saída aqui, ó, true. A gente pode fazer para objetos que tenham características de texto. Então, a gente pode verificar se A é igual a A. A gente também pode fazer o contrário, ver se 1 é igual a 2 ou A é igual a B. Ou, evidentemente que a gente vai obter uma saída de false. E a gente também pode verificar a diferença. Para a gente fazer a diferença, a gente basta inserir a exclamação e a igualdade. Ou seja, 1 é diferente de 1? Evidentemente que não, false. A é diferente de A, também a gente obtém que é falso. Então repare que a gente está começando a fazer algumas primeiras operações com vetores, com elementos lógicos, e a gente está obtendo saídas, e essas saídas serão úteis para futuramente a gente avançar nos nossos códigos. Vocês verão que nas videoaulas de comandos if, else, while, será muito útil entender essa estrutura. Beleza? A gente pode tentar fazer também aqui novamente. E a gente pode fazer testes com maior ou maior igual também, né? 3 é maior que 3? Evidentemente que não. 3 é maior que 2? Evidentemente que sim. A gente pode fazer maior ou igual. 3 é maior ou igual a 4? A gente vai ter uma saída que não. E 3 é maior ou igual a 3? Basta a gente lembrar das condições lógicas, que basta que um dos lados da operação da sentença seja verdadeiro para que toda a proposição seja verdadeira. Então a gente tem que sim. 3 é maior ou igual a 3? Evidentemente que sim. A gente pode fazer o mesmo teste lógico para 3 menor que 3, evidentemente que a gente vai ter que não. 3 é menor que 4, evidentemente que a gente vai ter que sim. E os seguintes testes também, a gente tem saídas de false e true, porque 3 é menor ou igual a 2 e 3 menor ou igual a 3 é verdadeiro. A gente pode também utilizar um último comando dessa videoaula, que é esse comando percentual in aqui, ó. E basicamente o que ele faz? Ele vai buscar dentro de um vetor, e aqui a gente está trabalhando com vetor, você poderia buscar se fosse uma variável no seu conjunto de dados, considere, por exemplo, um conjunto de salários que você tivesse num banco de dados. E aí ele vai verificar se existe algum salário em específico com aquele valor que você está. Suponha que isso aqui seja salário 1, salário 2, salário 3, e você quer verificar se existe algum salário de número 3. Então basta você rodar, dar esse Ctrl T, e você observa que sim, true, existe aquele salário de número 3. Você também pode fazer isso para elementos que são textuais. O mesmo procedimento é válido. Então basta você dar o Ctrl Enter e ele dá a saída. Evidentemente porque não encontrou nenhum valor com aquele
com a letra A naquele vetor. A gente pode colocar a letra B e agora a gente dá um Ctrl Enter, a gente localizou essa letra B no vetor BC. Beleza, pessoal? No mais é isso, forte abraço e até a próxima videoaula.